no livro de Hebreus, e hoje gostaria de trabalhar com vocês Hebreus capítulo 6, verso 13 a 20. Hebreus 6, 13 a 20, que é continuidade, do texto que a gente trabalhou na semana passada, embora o autor de Hebreus vai aqui desenvolver um novo tema. Eu quero ler com vocês o texto, orar, e depois a gente vai para a exposição da palavra. Hebreus 6, 13 a 20 diz: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou a si mesmo, por si mesmo, dizendo: Certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por fim, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é imutável, Jesus. A Tua promessa que é inabalável e que se cumpre, Deus. Deus, nós queremos que nós possamos sair deste local, desse culto, nessa noite, com essa certeza da Tua palavra, uma palavra certa, inabalável e que se cumpre, Pai, que não depende dos homens, ó Deus. Pai, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é promessa inabalável. Jesus como a âncora da alma. Promessa inabalável, Jesus como âncora da alma. Eu queria começar com uma pergunta, O que nos dá segurança na nossa vida? O que te dá segurança na sua vida? O que te traz segurança? O que você tem, o que você possui que te dá essa certeza de ter uma segurança? E não só segurança física, mas segurança financeira, segurança espiritual, segurança familiar, segurança nos seus relacionamentos. O que te traz essa certeza? O que te traz essa base e essa segurança? O ser humano, me parece que desde o instante que ele nasce, desde bebê, há um impulso inato e natural por segurança, uma vez que parece que ele se sente inseguro. Pense no recém-nascido, como já nos seus primeiros minutos de vida, procura o calor e o refúgio do abraço de sua mãe ou de seu pai. E esse simples gesto que proporciona acolhimento e proteção representa essa necessidade essencial do ser humano, que é a própria segurança. Assim, a presença do pai ou da mãe traz o conforto e a segurança necessária para o bebê. Então, quando o bebê, às vezes, se percebe que está sozinho, ele começa a chorar. Quando chega o pai ou a mãe, abraça o bebê, mostra que está ali, o bebê se sente protegido e ele para com aquele choro, às vezes. A verdade é que essa busca por segurança não desaparece no ser humano. Ela apenas muda de forma e se torna mais complexa a maneira que a gente amadurece e a gente cresce. A maneira que a gente entra na infância, na adolescência e nos anos da vida adulta, nos deparamos com esse desejo incessante de estar e de nos sentirmos seguros. Desde a escolha dos nossos amigos, das nossas amizades, dos colegas, nos quais nós procuramos apoio, até a busca, talvez, de um relacionamento amoroso que nos traga certa estabilidade emocional. A gente vê nos filmes, muitas vezes as mulheres procurando segurança num relacionamento, mas o homem também procura segurança num relacionamento. Isso porque o ser humano procura e tem desejo por estar num local que seja seguro. E quando a gente vai crescendo, a nossa procura por segurança, ela toma diferentes formas. Nós começamos a desejar uma certa estabilidade, uma estabilidade financeira,
uma estabilidade material, uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual. A gente deseja, sim, uma carreira que seja sólida, um emprego que nos dê o sustento, uma segurança nos projetos futuros do amanhã que a gente possui. A gente busca construir algo que seja estável e que tenha essa sensação de ser duradouro, que está no nosso controle, tanto no hoje quanto no amanhã. E ainda que muitas dessas buscas, muitas vezes, nos dê uma sensação de um alívio temporário, por vezes a gente percebe com o tempo de que essas âncoras que a gente procura estabelecer na nossa vida nem sempre são as mais confiáveis e nem sempre nos traz a segurança que a gente deseja. Pelo contrário, basta uma instabilidade no mercado, uma crise econômica, uma crise existencial, uma crise no relacionamento ou um momento indesejado na nossa vida, inoportuno, que às vezes parece que essa estabilidade ela cai água abaixo e a gente se sente novamente instável, sem estabilidade, sem segurança. A psicologia moderna aponta justamente que a insegurança é muitas vezes uma das causas mais comuns da ansiedade e do medo, e de muitas vezes a gente não se projetar para o futuro. Isso porque a gente busca, quando nós sentimos que não temos uma base sólida, o ser humano experimenta um certo tipo de angústia, de desespero, um sentimento de vazio. Parece que não tem chão para pisar. Quem já sentiu assim na sua existência? Faltando estabilidade, faltando segurança, sem saber o que vai ser do futuro amanhã, seja na área amorosa, financeira, espiritual, porque sente que o seu chão desabou, você não tem mais aonde pisar e já não tem mais segurança. E é nesse espaço de vulnerabilidade que surgem as dúvidas de quem realmente somos e daquilo que de fato traz segurança. Cada tentativa de garantir a segurança por meios humanos e terrenos se mostram assim fragilizados. E a gente, quando se percebe desorientado, desanimado e às vezes angustiado e desesperado diante da vida. É como se nós jogamos a âncora, mas o nosso barco não fica onde nós jogamos. Nosso barco continua à deriva, sem conseguir alcançar um solo firme. Parece que a nossa vida ela está num emaranhado de instabilidade. E muitas vezes isso traz, então, crises matrimoniais, financeiras, familiares e até espiritual. No entanto, o ser humano que busca a sua segurança pode de fato achar a sua segurança. E é isso que o texto de Hebreus, capítulo 6, 13 a 20, vai nos revelar, de que Deus, de fato, já proporcionou para a gente a segurança que nós tanto procuramos. E essa é a verdade que a gente encontra no decorrer das Escrituras, quando em Salmos 23, Jesus é o nosso bom pastor que nos protege e que nos traz em segurança debaixo dos seus braços, nos protegendo dos inimigos que nós temos. Jesus é aquele que pode conceder a paz interior que excede todo entendimento e que não depende das nossas circunstâncias, do nosso estado emocional ou daquilo que nós construímos financeiramente ou socialmente. A paz que excede todo o entendimento. Jesus é aquele que pode nos dar sentido e propósito para a nossa existência. E é isso que a gente encontra no texto de Hebreus 6, 13 a 20. Uma promessa que transcende todas as inseguranças que a gente pode ter na nossa vida. Esse trecho nos apresenta a Deus como o único que pode nos colocar uma âncora firme, uma âncora para a nossa alma, uma âncora que sustenta o nosso barco e o nosso navio diante das tempestades mais violentas da vida. O autor de Hebreus nos lembra que a promessa de Deus é diferente de qualquer outro. Isso porque Deus fundamenta a sua palavra no seu próprio juramento, testificando que ele há de cumprir aquilo que ele prometeu. Ele não somente promete,
mais Deus dá a garantia, pelo seu caráter e pelo seu juramento, de que a sua promessa e o seu voto é imutável, e ele vai garantir a segurança que ele tanto prometeu. E mais do que isso, essa promessa é justamente solidificada no Jesus, que é a âncora da nossa alma e que, como precursor, entrou no véu, nos deu acesso ao Pai e é agora o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ou seja, nós temos segurança, porque Deus prometeu. Nós temos segurança, porque Deus jurou na sua promessa. Nós temos segurança, porque Deus providenciou Jesus Cristo como precursor daquele que vai à frente e que garante a nossa segurança. E é isso que a gente encontra nesse texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Versículo 11 e 12 ali, só para a gente voltar um pouquinho, o autor de Hebreus diz, olha, desejamos que vocês continuem mostrando até o fim o empenho e a certeza da esperança de vocês, para que não se tornem mais preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam a promessa, né? O autor, ele passa desse tema, olha, vocês precisam deixar de ser espiritualmente preguiçosos, e vocês precisam seguir o exemplo daqueles que com paciência alcançaram a promessa e a esperança. E agora ele vai elaborar justamente o Deus que fez a promessa para Abraão e cumpriu a sua promessa e que nos dá então o solo para que a gente possa pisar e ter segurança na nossa existência. E é isso que ele diz, versículo 13 a 16, promessa e paciência. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então, o objetivo desses 3 versículos é expressar justamente a fidelidade imutável de Deus diante da sua promessa, quando Deus fez a promessa a Abraão. No contexto do Oriente Próximo, antigo, né, uma promessa era feita e para se ratificar aquela promessa era necessário se jurar por alguém que fosse superior, né, para poder testificar e autenticar. Sabe como a gente faz, às vezes, quando a gente fala algo, alguém não acredita, e a gente fala, não, mas eu juro. Eu juro que isso é verdade, eu juro por isso, eu juro pela minha mãe, eu juro pro meu pai, eu juro, não sei, eu quero ver fulano dessa forma. Né? Às vezes a gente usa esse linguajar do juramento para dar atestação àquilo que a gente está falando. Né? E é o que a gente encontra nesse texto, é algo curioso, é algo que era desnecessário para Deus, porque a palavra de Deus já é palavra cumprimento. Deus não precisa jurar por ninguém, Deus não precisa jurar para cumprir a sua palavra já é fiel. Mas para testificar e para mostrar, olha, a minha palavra vai se cumprir, eu juro por mim mesmo, porque não há nada superior a mim, para que eu possa jurar. E a pergunta que a gente pode começar é o quanto a gente mantém as nossas promessas. Será que a gente mantém as nossas promessas? Como que a gente é em relação àquilo que a gente diz? No contexto do Oriente, aqui próximo, a palavra era algo que tinha muito valor. Até umas décadas atrás, né, a gente disse que a gente fazia os negócios no fio do bigode. Já quem já ouviu essa expressão? O fio do bigode, né, para mostrar ali que a palavra empenhada é promessa, tem que ser cumprida. Hoje, você vai fazer um contrato, vale se dizer, não, só sua palavra vale alguma coisa? Não. A gente, além de falar, a gente tem que assinar um contrato, e se duvidar, tem que assinar mais de um contrato e revalidar, reconhecer em cartório a assinatura. Por quê? Porque a nossa palavra já não tem mais valor nenhum. No contexto do Oriente Próximo, a palavra é algo que tem valor, né? E Deus está enfatizando isso. Olha, a minha palavra, aquilo que eu digo, eu cumpro, porque eu jurei por mim mesmo. E aqui, então, o autor faz essa conexão dessas promessas que foram feitas para Abraão. A promessa e o juramento são apresentados no contexto conectados aqui, né? Então o versículo 12 mostra que os crentes são incentivados a herdar a promessa por meio dessa paciência, por meio da fé. E o autor contempla a fidelidade
de Deus no cumprimento da promessa que ele fez, né? E aonde está essa promessa de Deus? Gênesis 22, 16. Eu quero ler com vocês. Gênesis 22, 16. Lá em Gênesis 22, 16, diz assim: E disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Então esse é o contexto, né, que o autor de Hebreus está trazendo. Olha, Deus fez a promessa a Abraão e ele jurou por ele mesmo que ele cumpriria a promessa. Se a gente volta ali no capítulo 12, lembra que Deus faz uma promessa a Abraão. Qual é a promessa? Sai da tua terra, da tua parentela, e o que eu vou fazer contigo? Eu vou te abençoar e vou multiplicar os teus filhos, vou multiplicar as tuas gerações. Passam-se 1 ano, 2 anos? Não, né? Passam décadas. Depois de décadas, né? Abraão é chamado com 75 anos de idade. Já depois, ou aproximadamente aos 100 anos de idade, Deus cumpre a promessa do primeiro filho, Isaque. Então a promessa e o cumprimento não aconteceu instantaneamente, né? Demorou aí um pouquinho para acontecer. E aí então diz que Abraão continuou crendo naquela promessa de Deus. Ele pacientemente esperou pela promessa de Deus. E aí Deus deu a promessa para Abraão. Deus dá a promessa, dá o filho, dá o primeiro filho que é Ismael. E aí ele fala: agora a minha descendência vai crescer por meio de Ismael, com a serva Agar. E aí Deus fala: não, não é com Ismael, não é por Ismael, vou te dar um filho com a Sara. E aí, então depois de algum tempo, né, vem então Isaque, o filho de Abraão. E aí quando Isaque está ali na sua juventude, né, já tem ali aproximadamente seus 18 anos, salvo engano, quando ele já está na sua juventude, né, ele fala: olha, agora o cumprimento da promessa vai acontecer, porque Deus já me deu o filho, já me deu Isaque. Né? E aí o que Deus pede para Isaque? Para Abraão, desculpa. O que Deus pede para Abraão? O Isaque. Olha, eu quero o seu filho, né? Vai lá e sacrifica o teu filho. E Abraão vai então, prepara o filho, leva, e aí chega lá, Deus intervém, né? Dá a provisão, fala, e aí vem a promessa, né? Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Então, o cumprimento da promessa, depois de uma longa espera, de uma confiança paciente em Deus, Deus se mostrou, então mostrou a sua fidelidade para Abraão. A bênção vem então após um teste dramático e aterrorizante para Abraão, porque o Senhor o convocara a sacrificar o seu único filho, ou filho da promessa, né, Isaque. A fé de Abraão em Deus regozija, brilha, e ele acredita na palavra do Senhor e não esconde o seu próprio filho. E aí então, eu acho que então essa vida, o que vem quando esse controle não está mais conosco? Essa incerteza, essa insegurança, porque a gente gostaria de estar no controle da vida. A gente quer controlar as nossas circunstâncias. Só que quando a gente vai para o texto aqui, o chamado para Abraão continua sendo o mesmo chamado para a gente hoje. Porque aquele que dá segurança e que faz com que a promessa se cumpre não é Abraão, é Deus. A palavra de Deus, a promessa é de Deus, o juramento é de Deus e a concretização da promessa é de Deus. O que Abraão faz? Ele crê pacientemente. Crê pacientemente. E aí entra então a nossa parte. A gente precisa crer perseverantemente e pacientemente naquilo que Deus prometeu. Sabe, olhar para o futuro com esperança, sabendo que Deus pode mudar as circunstâncias que para a gente parecem imutáveis.
Para a gente parece que não existem caminhos a serem abertos, mas Deus tem a palavra que pode abrir os caminhos que para a gente parecem estar fechados. Não é isso que ele diz lá em Apocalipse? A porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Ou seja, quem tem o controle e nos dá segurança na nossa vida não é aquilo que a gente constrói, é o que Deus construiu e prometeu para conosco. E a gente entra nos versos 16 a 18, onde o autor diz: porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento serve de garantia, põe fim a toda uma discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa o seu propósito imutável, confirmou com um juramento. E ele fez isso mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então aqui, a gente vê no versículo 16 a 18, né, que Deus garante a sua promessa pela sua palavra. Há duas coisas que são imutáveis. E o que são essas duas coisas? A promessa de Deus e o seu juramento. A promessa de Deus e o juramento de Deus é imutável. Ninguém pode mudar. O decreto de Deus, ele é imutável. Ninguém pode mudar aquilo que Deus já confirmou. E aí o versículo 18 diz que ele fez isso, essas coisas imutáveis. Por quê? Porque a sua natureza própria diz que é impossível que Deus minta. Ou seja, a sua palavra é a verdade. E é isso que a gente encontra no testemunho bíblico. A palavra de Deus é a verdade. O que Deus diz é a verdade. E por isso nós podemos correr para o refúgio, para que nós possamos encontrar alento e a esperança que nos foi proposta. Ou seja, é porque Deus prometeu e a sua palavra é imutável. É porque Deus jurou e o seu juramento é imutável. É porque Deus não pode mentir que nós temos a possibilidade de tomar o nosso refúgio, o nosso descanso em Deus. Você pode encontrar o seu refúgio em Deus. Você pode encontrar a sua esperança em Deus. Você pode encontrar a sua segurança em Deus. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o que você tem passado. Talvez o que eu conheço seja muito superficial. Mas com certeza essa palavra, ela aplica-se à sua situação. Deus pode trazer segurança. Deus pode transformar essa instabilidade em estabilidade. Deus pode garantir refúgio e alento para aqueles que estão desesperados e angustiados. Deus pode garantir esperança para onde há desespero. O seu relacionamento, Deus pode trazer estabilidade. Para os planos da sua vida, Deus pode trazer estabilidade. E não depende do que nós construímos para a nossa vida. Depende de nós confiarmos nele. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas o propósito eterno, a vontade vem a partir do próprio Deus. É a palavra dele que estabelece a segurança que nós precisamos. E aí nós finalizamos, versículo 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí então o autor vai falar, olha, é diante dessa promessa de Deus e do juramento desse Deus que é imutável, desse Deus que não pode mentir, que a gente tem essa esperança na âncora da nossa alma. A gente encontra estabilidade. Aquela pergunta que eu fiz no início, onde está a sua segurança? Como que você satisfaz a sua segurança? Como que a gente satisfaz o nosso sentido de insegurança que é inato do ser humano, que busca por uma estabilidade? Essa estabilidade só pode ser encontrada em Deus. Esse refúgio e essa segurança para a nossa existência só pode ser encontrado na âncora da nossa alma,
que é a promessa e o juramento que Deus estabelece pela sua palavra. Deus é a âncora da nossa alma, segura e firme. É onde a gente encontra segurança e firmeza. Nada nessa vida vai te trazer essa segurança. Nada. Nada. As drogas não trazem segurança. Os relacionamentos são bons, podem ser bênção de Deus, mas não trazem segurança. O dinheiro que a gente tem, por mais que a gente muitas vezes é enganado pensando que pode trazer segurança, não pode trazer segurança. A falta do dinheiro também não traz segurança. Percebe que nessa vida, essas coisas podem ser bênçãos de Deus, mas a nossa segurança não está em nenhuma delas. A nossa segurança só pode estar em Deus e na sua promessa de que um dia nós permaneceremos fiel e nós herdaremos a promessa. E essa é a maior segurança de todos nós. A Nova Jerusalém e o céu é a maior segurança de todo crente, porque ela não foi prometida por homem, ela foi prometida por Deus e pela sua palavra. E assim ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade que nos aguarda. Uma realidade que nos aguarda. E diz que Jesus, então, que entra, né? E aqui é uma imagem um pouco estranha, né? Uma âncora entrando no santuário que fica atrás do véu, né? Mas para mostrar justamente a ideia de estabilidade e firmeza, mas também de acessibilidade a Deus, né? Porque o que ficava atrás do véu era o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para poder orar pela expiação daquele povo. E diz que Jesus, como precursor e sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, e a gente vai trabalhar isso na próxima pregação, ele foi o precursor, ele entrou. E ele então nos trouxe acessibilidade a Deus, acesso direto ao Pai. Nós temos segurança, nós temos firmeza, nós temos acesso a Deus. Existe maior esperança, existe maior segurança do que essa, do que Jesus proporcionou para a gente. Como que então a gente exerce a nossa confiança em Deus e na sua promessa? Como que a gente espera pacientemente a promessa, como fez Abraão? É muito difícil. Como que a gente espera com paciência? E aí, a gente pode pensar em diversos exemplos. Se a gente está enfrentando uma incerteza na vida, seja por um desemprego ou uma transição na carreira, a gente precisa lembrar de que a promessa de Deus não falha. E de que Deus, Ele vai trazer a sua promessa o cumprimento. E por isso precisamos confiar, depositar nele a nossa confiança, orar para que Ele possa conduzir os nossos caminhos, aplainar os nossos passos e nos dar segurança na nossa vida. Se a gente está enfrentando incertezas financeiras, tenha certeza e não deixe que essas incertezas tirem o seu sono. Lembre-se de que Deus é provedor. Assim como Deus proveu um cordeiro para que Isaac não fosse sacrificado, Deus pode prover na nossa vida. Deus pode prover aquilo que a gente precisa. A palavra dele é palavra cumprimento. Se a nossa família que está em conflito e desentendimento, isso causa insegurança e ansiedade, estabeleça para a sua família um foco de comunicação, orem junto, busquem a solidificação do relacionamento de vocês na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Busque na palavra de Deus essa segurança. Não busque nos seus planos, não busque naquilo que vocês podem oferecer uns pelos outros. Coloque Cristo no centro desse relacionamento, para que esse relacionamento possa se abrir e ter segurança. Talvez a insegurança é na questão da nossa vida espiritual e a gente não se sente aceito por Deus. E nesse caso,
a palavra de Deus nos garante que aqueles que colocam Deus como a âncora da alma e que tem Jesus, que aguardam a promessa, esses têm uma segurança eterna. E de que nós temos segurança de nos achegarmos à presença de Deus. A promessa de Deus é inabalável. O seu juramento é imutável. Deus é a âncora da nossa alma. Jesus é o precursor e sumo sacerdote que nos dá acesso direto ao Pai. E é por isso, por essas razões, que nós podemos encontrar segurança mesmo em meio aos desesperos da nossa vida. O que te traz insegurança? O que te traz medo? O que te traz ansiedade nessa noite? Feche seus olhos e coloque essas inseguranças diante de Deus. Coloque essas incertezas diante de Deus. Coloque os seus medos diante de Deus. Coloque aquilo que está afligindo a sua alma diante de Deus. Aquilo que muitas vezes tem tirado a sua tranquilidade, tem tirado a tua paz. Tem tirado, muitas vezes, até noites de sono. Coloque isso diante de Deus. Esse momento é momento de pedir que Jesus seja a âncora da sua alma. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus nos chama a depositar nossa confiança na âncora da nossa alma, em Deus. Pai, nós estamos aqui diante, Jesus, da Tua palavra que não mente, Pai. Diante do Senhor, ó Pai, que não mente, como diz aqui, é impossível que Deus minta. Pai, por isso nós colocamos os corações e as pessoas que estão aqui diante do Senhor, Pai. Deus, que o Senhor traga estabilidade para esses corações, Pai. Corações muitas vezes angustiados. Que pensam que já perderam seus filhos. Que pensam que não tem mais jeito para a sua vida. Que muitas vezes talvez entraram aqui sem esperança alguma, sem propósito de vida. Que entraram aqui desesperados porque já não conseguem ver uma possibilidade de sustento financeiro para a sua família, Pai. Pessoas que entraram aqui talvez amedrontados e desesperados por uma doença, Pai, que tem acometido. O Senhor sabe os motivos das nossas fragilidades, das nossas inseguranças. Pessoas que entraram aqui duvidando da provisão do Senhor, desesperado diante do futuro, com medo daquilo que não aconteceu, Pai. Nós colocamos as nossas inseguranças, nós colocamos os nossos medos diante do Teu altar. Nós colocamos os nossos medos diante, ó Deus, Pai, da cruz e pedimos, Deus, Jesus seja a âncora da nossa alma, seja o alento, seja o refúgio que nós buscamos, seja a esperança no qual nós perseguimos. Que a Tua palavra seja fiel e verdadeira na nossa vida e que a gente possa se assegurar dessa promessa e da Tua fidelidade, porque nós sabemos que o Senhor é Deus fiel, Pai. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quero orar com você, finalizar o culto, e eu peço para que os membros da igreja fiquem, para que a gente possa ter o nosso momento de assembleia, né? A gente não conseguiu ter às 18h30 por conta da falta de quórum. Então ali tem um cafezinho, tem um bolo, né? Então aqueles que são visitantes, se quiserem ficar para ver como funciona, fiquem à vontade, né? Mas a gente já vai estar encerrando o culto. Mas os membros eu peço que fiquem para que a gente possa ficar na assembleia, tá? Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito possa fazer que essa palavra produza efeito no nosso coração, Pai. Obrigado por essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente noite. E eu já vou convidar o Júlio e chamar a Adri, que é a nossa secretária. Depois a gente tem aqui, ó, para os membros, irmãos, tem a ata para assinar